Guto. Inscrições na loja Neuri Fashion, Rua José de Alencar 279, no centro, às 8 às 12 horas, o horário para você fazer as inscrições, de 8 às 12, de 14 às 18h30. Maiores informações, ligar para o 88 99613-0659, falar com a Neuri. Então vamos lá, para você que tá ligado, pessoal da live aí, recebendo nossos alôs, enquanto o Tadeu já se agita por aqui. Tadeu Nogueira hoje chegou cedo, né? Parece que não tá querendo imitar muito aquele rapaz que chega atrasado, que eu não vou dizer o nome, porque o Walter Júnior disse que não fale o nome dele, não. Eu não vou falar, não. Cezinha Aristide Dutra, boa tarde, meu amigo Carlos Aquino, abraço aí para todos, estamos aqui na escuta. Onde, Cezinha? Diga o lugar que você está escutando, rapaz, para a gente poder falar aqui. É lá onde? Ele almoça na mãe dele? Mas ele fica lá na Tiana, não? É, também. Também, né? Pois é, então tá certo. Socorro Aquino, olha, Alto Júnior, falou, perdeu, né? Cheguei, deixem de vender 2 carros por causa dos kits. Os carros. Tu sabia, né? Os carros que a galera tá vendendo aí, que tem um kit. O kit vai uma garrafa PET com óleo de motor, o outro com água para botar no radiador e uma corda. Aí, se não levar o kit... E tem mais um detalhe, ela disse que os carros não pode testar. Se testar, já era. Tá certo? Deixa eu ver. Amigos do Mercado Livre já estão ligados aqui na Meu Norte. Vamos lá para o Gilcimar Pires. Boa tarde. A Wanda Vieira também está pedindo boa tarde. O Benevaldo entrou aqui mais uma vez também pedindo boa tarde. Então, vamos lá. Continuando o nosso programa, para você que está ligado aqui na Rádio Meu Norte FM 93, lembrando que daqui a pouquinho, quem estará nos nossos estúdios para entrevista é o deputado estadual Sérgio Aguiar. Daqui a pouquinho, fique ligado aí, a partir de 1 da tarde, ele vai estar conosco. Vamos ver como é que ficou seu microfone aí, doutor. Eu acho que ele melhorou. Falei. Muito bem, vamos lá. Tá bom. Olha aí, tá bom, rapaz. Tá bom, já vou fazer logo um mexão aqui, posso? Pode. Então pronto. Falar aqui para você do Posto Machadinho, onde você abastece bem o seu veículo com combustível de qualidade. O endereço do Posto Machadinho é na Rua Antônio Zeferino Veras. A organização é do amigo Raimundinho. Raimundinho deve estar deitado naquela rede, compadre, se balançando, ouvindo aqui o programa Meu Norte em Destaques. Um abraço para você, Raimundinho. Muito boa tarde e toda a equipe do Posto Machadinho. Volto com você, Carlos Aquino. Tá, show de bola. Pois é, mais uma vez aqui o Reinaldo Mesquita, mandei um alô para a galera do 1113. 1113, o que é aquela Mercedes? 1113 Olha qual é o teu aí, né? Não é qualquer botão não, tem que saber qual o fio que tá indo para ti. Pronto, é o 3. Tá certo? A Luzia Souza. Olá, meus amores, excelente bom dia para vocês todos. Carlos Aquino, Altran Júnior, Tadeu, desejo tudo de bom. É a Luzia Souza que está aqui ligada conosco. Vamos ver quem está mais aqui conosco. Ednardo Costa. Ednardo Costa. E aí, dê um alô aí para mim, rapaz. O Ednardo Oliveira cantou. Tá aí o Ednardo cantor, rapaz, ouvindo nosso programa, um abraço para você. Ednardo é nome de cantor, né? Já tem um bocado de cantor aí que fizeram sucesso, que o nome era Ednardo. O Júnior Fernandes, um abraço aqui, um abraço para você, Júnior. E continua nosso programa aqui pela Rádio Meu Norte FM 93, agora às 12 horas mais 48 minutos, eu chamo ele para a primeira palhinha da tarde, para falar com a gente, para dizer o que é que vai acontecer hoje no nosso programa. Boa tarde, Tadeu Nogueira. Boa tarde, Aquino, boa tarde, Altran Júnior, boa tarde a todos os ouvintes do programa Meu Norte em Destaque. Hoje, mais um recorde, com certeza, de altas temperaturas em Camusim, negócio pegando fogo aí no asfalto, calçamento, em todo canto. Bom, vamos falar hoje da seleção que está aberta para a UPA de Camusim e para as unidades de atenção básica da cidade. Então, é uma seleção que está sendo feita pelo Instituto de Gestão e Cidadania. Então, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Vamos falar também sobre a questão, pessoal, das ruas que mudaram de sentido no centro de Camusim, que é a Rua Zeferino Veras, né? É a menor rua de Camusim, começa na praia, termina ali no entroncamento com a Santos Dumont e vice-versa. E essa rua continua os motoqueiros, principalmente os motoqueiros. Nada contra os motoqueiros, mas é principalmente. A gente pouco vê carro fazendo isso, mas é moto. Vê as placas, que é proibido continuar, seguir em frente, e continuam fazendo isso. Então, diminuiu muito? Diminuiu bastante.
mas as placas estão lá. Então, o cabo que se diz motoqueiro, ou se diz um motorista que não vê a placa, pelo amor de Deus, então tá vendo a placa, mas mesmo assim tá ignorando a sinalização. Você fazendo de besta, para cortar, fazer atalho, essas coisas. Aí sabe como é que é? É outro trecho também que está causando problema. Esse aí está causando muito problema. Que é o trecho entre a Marechal Floriano e a Marechal Deodoro, que passa ali na frente da Igreja dos Crentes. O pessoal mais velho sabe a Igreja dos Crentes. Hoje é cheio de igreja, mas hoje a Assembleia de Deus, tempo central. E ali a academia, né? Então o pessoal ali que vai pegar Dom Pedro II, ela vai até a Marechal Deodoro, né? E de lá segue, continua seguindo em frente. Não pode, pessoal, não pode mais fazer isso aí. Também esse trecho da Santos Dumont é contramão. Hoje, muito cedo, tinha uma ruma de carro, porque uma coisa é você, rapaz, eu errei, eu vou já passar aqui. Você se acostumar com a sinalização, é comum, normal. Agora, uma coisa é você passar você estacionar. Hoje tinham vários carros estacionados de contramão. De contramão, pessoal, pelo amor de Deus. Sabe quem é que se prejudica com isso? Você mesmo. Que aí vai na rede social dizer que o centro está todo engarrafado, que tem que melhorar, porque a guarda tem que trabalhar. Foi feita uma placa, estava a placa, pá. Tinha um carro hoje embaixo da placa. Embaixo da placa. De proibido seguir em frente. É um desrespeito, tá certo? E está cometendo uma infração. Cometendo uma infração. E aí vai multado, né? Pois é. Então é assim. Outra é a matéria que a gente colocou sobre a possibilidade do Chico Valvino ter as contas desaprovadas, no dia 23 ao julgamento das contas dele, dia 23 das contas de 2012. Mas o julgamento onde? Aqui na Câmara, na Câmara de Vereadores? Um julgamento político na Câmara, o parecer foi contrário, né? O parecer do TCE. Agora não tem mais essa do Chico dizer, que ele sempre tinha essa desculpa, né? O TCE me condena, e muita gente engoliu isso em Camusim. Quantas pessoas, quantos pais de família, quantos eleitores não engoliram isso? Não, o Chico é inocente, nunca teve uma conta desaprovada, não. Foi desaprovada porque o presidente do TCM era o Chico Aguiar, que é o pai... Que já saiu há 3 anos, 4 anos. O Chico Aguiar já está 4 anos. 4 anos, né? E não é mais nada. O TCM nem existe mais. Agora é o TCE. E o TCE, só para provar que ele realmente fez irregularidades, cometeu irregularidades, sabe disso, que é nosso ouvinte, Alcídio, como diz lá o Jagunço do Romeu, ele sabe disso. Aí agora em 2012, conta desaprovada de novo, é a 8ª, a 7ª, de 8 mandatos daqui, né? Como o parecer foi contrário no TCE, o julgamento político cabe à Câmara. A Câmara que vai decidir se ele realmente tem a 7ª conta condenada ou não. O parecer técnico vem do TCM. O julgamento político é da Câmara. E aí vai ser dia 23 o julgamento. Sendo assim, se ele for realmente condenado aqui na Câmara, o que a gente colocou foi o seguinte, que ele vai poder ser candidato só em 2028. Pediu autorização aí? Que ele vai poder ser candidato só em 2028, né? Então, nessa época, o Chico Valvino vai estar com 68 anos de idade, já é um senhor, já não pega fila, né? É um senhor de idade. Mas o Lula não vai ser candidato, não pode ser candidato com 90, quando tinha 98? Bom, se deixarem, né? Se o Bolsonaro estiver vivo, né? Nessa época, pelo gancho que ele pegou lá, se ele estiver vivo com 98 anos, ele pode ser candidato. Pois é. Então, isso aí é só para você ter um cálculo, porque a condenação vale da última, o prazo para ser inelegível vale da última condenação. Então, se for mesmo dia 23, é só de 2028. É chão, viu? É chão. Porque aí o cara vai fazer as contas e diz assim, rapaz, o cabo tá dando 2027, sim, 2027 vai ser candidato a quê? Não tem eleição em 2027, né? É 2028. É só em 2028. Exatamente. A não ser que seja. Mas antes também não pode, porque é para governo e deputado. A não ser que ele querer voltar com a carga, né? Ninguém sabe. De repente o cabo volta acumula tudo isso aí, né? Vem de um jeito doido. E já estamos aqui com o deputado no estúdio, e um assunto que nós vamos falar com ele também foi uma matéria que repercutiu muito na cidade, em toda a região, até por conta de uma foto lindíssima que foi tirada pelo meu amigo Anderson Lima, que mostrou a conclusão, as 300 casas levantadas do bairro Jardim das Oliveiras com o bairro Cidade com Deus, das 300, mais de 100 que já foram feito o acabamento, né? É lindíssima a foto, não só a foto, mas mostrando que realmente em um ano fazer uma obra dessa, 300 casas populares, não é brincadeira, né? É muito, eu acho que a empresa realmente... Trabalhou mesmo. Trabalhou mesmo. Pois é, e esses outros assuntos nós vamos voltar já a falar. Ok, bom, quem está na live conosco, mais uma vez aqui, já chegando no 33 comentários do começo do programa até agora, nós temos aqui o Osimar Jerônimo pedindo boa tarde, a Maria Silva, boa tarde, Carlos Aquino, para todos que fazem a Rádio Meu Norte, o Tiago Rocha
Programa Show. Ednardo Costa, mais uma vez, valeu, é nóis, tá certo? Nós temos aqui a Leonete Martins, boa tarde, sou a Nete, né, de sucesso. Olha aí, rapaz, a Nete do sucesso, é? Então tá bom, Nete do sucesso, um abraço para você. Cristiane Silva, olá, boa tarde a todos desta rádio, sou de Moreias, ela está em Moreias ouvindo aqui a Rádio Meu Norte. Nós temos aqui a Leiliane Junes, né? Meu amigo Carlos Aquino, estou ligada aqui em Ibiapina, Ceará. Mande aí um alô pro J. Nunes, é J. Nunes, rapaz, é o J. Nunes Forrozeiro Nato, né? Ele está ligado aí na rádio, no programa de vocês. Um abraço para você, J. Nunes, e também para Leiliane J. Nunes, que também está ligado aqui na rádio Meu Norte. José Emanuel Valdeci, da Belo Horizonte, estou ouvindo aí o programa de vocês, né? O José Emanuel está dizendo aqui, sou fã, então um abraço aí para ele. A Juliana Rodrigues, boa tarde para todos da rádio. A Dailene Oliveira deseja a todos uma quinta de muitas realizações, né? Se fosse dia de sexta, era para você dizer o teu corpo Tadeu, viu, Dailene? Um alô aí pro meu esposo, um alô pro esposo da Dailene, o Moisés Anderson, mandando boa tarde, a Verônica Souza, boa tarde para todos vocês, um abraço para o meu deputado Serginho, ela disse que está vendo aqui o Serginho na live, o Nelson Jonas Dark, está mandando aqui um boa tarde a todos aqui da rádio, então boa tarde para você, Nelson, tá certo? Para vocês que estão ligados aqui na rádio Meio Norte FM 93. A câmera hoje é essa aqui, que vai pegar todo mundo. Essa daqui eu não preciso encolher muito o busto, não. Não, essa daqui agora a cabeça você tem que afastar um pouquinho. Não, a cabeça é possível, não tem condição. Fica um pouquinho longe dela. Mas, vamos lá, Tadeu, você quer abrir aí? Antônio, você tem alguma coisa para encerrar aqui mais ou menos a primeira parte, que nós já vamos chamar o homem para conversar, porque hoje ele veio, né, afiado aí, tá com uns dias que não vem aqui na rádio Meio Norte, né, a gente fez o convite, fizemos o convite semana passada para o Kleber, que esteve aqui conosco, né, e aí nós fizemos, ele participou do programa, não foi entrevista, né, inclusive falamos das famílias que se juntaram de antigamente, tradicional, tá, aquele programa bem informal, né, é claro que o Serginho tem assuntos mais técnicos a respeito de administração, de projetos e tal, a gente, né, gostaria até de um dia ele convidar para você vir aqui para a gente fazer um programa do jeito que a gente fez com o Kleber, para relembrar aqueles, né, porque assim, o deputado é o deputado, aquele homem que está lá na Assembleia, né, fazendo aquele trabalho sério, isso e aquilo outro, com as autoridades do Estado, do Brasil, mas o deputado, ele foi menino, ele foi rapaz, ele é aquele cidadão, e as pessoas têm que entender esse lado humano do cidadão, e é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso programa, convidar uma pessoa para vir para cá e ter essa conversa, esse bate-papo aqui, fazer parte do programa, né? Mais ou menos isso, fica legal, beleza, né? Então, vamos lá, Antônio Júnior. Só mandar aqui um alô, rapaz, um alô para minha irmãzinha, a Crislane, a sua avó Célia, e também a mãe dela, Cristiane, lá no bairro Apossados. Ok. Estão ouvindo aqui o nosso programa. Quero aqui já lhe desejar boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa, deputado estadual Sérgio Aguiar. Daqui a pouquinho eu tenho pergunta para você, viu? Muito boa tarde, meu caro amigo Altran. Faltou você colocar aquele negocinho, tá ouvindo? Sim, não. Boa tarde. Boa tarde. Tadeu Nogueira. Vamos lá, Tadeu. Antes de a gente começar aqui, iniciar a entrevista com o Sérgio, deputado Sérgio, só lembrar aqui uma missa de celebração de 2 semanas, 15 dias, né, que é o mais tradicional, do Francisco Romão da Silva Neto, mais conhecido como Nego França, lá da zona rural aqui do Buriti, daquela área, daquela zona rural. A celebração será no dia 17 de agosto, sábado, né, às 19 horas, na residência, o local na própria residência, lá na zona rural. Então, aqui é dia 17/8, às 19 horas, na residência, a missa de 15 dias de Francisco Romão da Silva Neto, o Nego França, lá do Buriti, que o Sérgio conhece muito bem, né? Aproveitar já, Tadeu. Iniciando, vamos iniciar. Desejar uma boa tarde a você, agradecer o convite do Aquino, caro amigo Altran Júnior, segunda geração de comunicadores da família, e aproveitar já para dar um abraço lá na Francilene, que é a filha do meu amigo Nego França, na viúva, pelo falecimento dele, que deixou, sem dúvida nenhuma, um legado muito grande ali, embora um homem simples, mas prestador de favor, benemérito da comunidade, e que, dentro das suas possibilidades, sempre procurou honrar, acima de tudo, da fidelidade para com o nosso grupo político, está atuando ali na região do Buriti, Lago Grande, toda aquela
região ali, as margens do Lago Grande, que recebeu a sua influência, ultimamente mais ligado ao vereador Kleber, grande parceiro, mas que, sem dúvida nenhuma, eu aqui, em nome da Francilene, deixo um abraço a todos da família aí, dizendo que me deixou com muita saudade essa ausência agora com a partida do meu amigo Nego França. E até, de certa forma, precoce, né? Parece que ele tinha 50 e poucos anos, né? Não chegava a ter 60 anos. Não. Realmente é bom que nós, homens, a gente saiba que a saúde preventiva ela deve ocorrer, seja com aquele exame ruim, que é o exame do toque na próstata, seja você fazer exame sanguíneo, seja você fazer exame de toda e qualquer natureza que possa identificar algum problema que você venha passando. A informação que tive foi de que ele estava com a pressão muito baixa, teve um pico de pressão e com isso daí realmente o seu corpo não aguentou aquele problema. E com isso ele deixou-nos aí precocemente, realmente não tinha 60 anos ainda e ainda era uma capacidade muito grande de trabalho que o Nego França tinha, volto a dizer, dentro das suas limitações, enquanto uma pessoa simples, mas acima de tudo com um bom coração, porque sempre prestou serviço à comunidade ali da beira do lago. É verdade, a prevenção é muito importante. E como a gente sempre começa aqui, o Aquino sempre gosta de começar aí por cima, lá pelo Planalto Central, né? Perguntar o que o deputado está achando aí de 8 meses de Bolsonaro, né? Com aquelas caneladas de vez em quando, aquela forma de falar, a forma de governo, né? Se já dá para avaliar alguma coisa, se existe a luz no fim do túnel, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, do momento Bolsonaro depois de já entrando no 8º mês de governo. Bom, Aquino, eu vou lhe dar a minha expectativa só pelo número de viagens que fiz esse ano a Brasília. Fui 3 vezes lá. E irei na próxima quarta-feira também, novamente, para alguns compromissos lá. Mas isso é uma demonstração de que o governo efetivamente ainda não começou. Porque a minha viagem a Brasília é para ir ao Ministério, para articular projetos de Camusim e dos outros municípios, é para ter discussão com um representante de governo em uma autarquia, em uma fundação, para angariar recursos e trazer melhoramentos para o nosso estado do Ceará. E só fui 3 vezes porque justamente o governo ainda não emplacou. Não vou tão longe. Aqui no estado do Ceará, todos os cargos federais que o governo federal tem, nenhum teve a sua mudança ainda por, pode-se dizer assim, por correligionários do presidente Bolsonaro. Ontem ele esteve aqui no vizinho estado do Piauí, foi a Parnaíba, acho que ali levantou ali o nome do Mão Santa também, porque se viu que foi notória a forma de ele dialogar com a população através dos gestos ali com o Mão Santa, mas eu, a nível de governo, ainda não me empolguei, como diz a história, porque não vi as coisas andarem. A reforma da Previdência, até que enfim, conseguiu passar, o governo foi, de certa forma, inteligente, porque lançou como se fosse acabar com tudo, mas depois recuou, que sabia que tinha que recuar, e deixou de fora aí os pequenos, os pescadores, os agricultores, marisqueiras, professores e tudo que não foram tão impactados. Agora passa pela segunda prova, que é o Senado Federal. Acredito eu que lá a discussão deverá ser menor ainda, porque só os prazos regimentais é que vai fazer com que haja o tempo necessário. Estamos aí esperando a reforma tributária, que é a reforma que vai dizer como é que deve se portar num país que tem uma carga tributária de 32%, 33% da produção, para que a gente possa entender o que pode acontecer através dessa resolução. Tem uma coisa que me preocupa. O Brasil, Tadeu, arrecada 2 trilhões de reais de impostos. 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, 55% vem do consumo. O restante vem da renda, o restante vem da folha e o restante vem das contribuições. Então, o consumo é que faz a maior base dos impostos brasileiros. E aí, como é que será essa transformação, o imposto sobre valor agregado, o imposto sobre bens e serviços, como é que isso vai acontecer? Ainda não está nítido. O que eu vejo é que o Senado começou a discutir
uma proposta de reforma. A Câmara começou a discutir outra proposta de reforma. E aí? E nenhuma delas, pelo que foi comentado, é a do governo. Então, nós vamos ter ainda um estica e puxa também nesse segundo semestre do ano, que é muito preocupante. Mas espero que, com a diminuição da taxa de juros, isso aí já é uma grande vantagem que está ocorrendo, isso seja a tentativa de estimular a geração de emprego e, por conseguinte, consumo e fazer a economia girar. Volto a dizer que mais da metade daquilo que se é pago de imposto no Brasil é através do consumo das famílias. O Bolsonaro, ele começou o governo em cima dessa reforma, a reforma da Previdência, né? Isso aí deverá acabar o mais rápido possível e, a partir daí, né, provavelmente privatizações. Como é que você vê esse negócio das privatizações? Outras reformas como a tributária, né? A gente tem que é outra coisa que trava o país. Como é que você vê? Bom, o que se fala, por exemplo, da Petrobras, a Transpetro. A Transpetro foi aí um problema que ocorreu muito grande, mas quem é a Transpetro? A Transpetro é a transportadora de petróleo, seja transporte terrestre ou seja transporte marítimo naval. Tanto é que a Transpetro foi quem, no governo Lula, conseguiu comprar novos navios, cargueiros de petróleo para poder incentivar a indústria naval naquela época. Então, hoje se pode terceirizar, se pode verdadeiramente se fazer o transporte sem ter uma empresa pública. Então, eu acho que nesse ponto aí foi correto passar por um processo de transporte do petróleo sendo feito pelas grandes transportadoras brasileiras, que seria uma coisa. Entretanto, tem outras que me causam estranheza. Mas, por exemplo, no processo de concessão, ainda iniciado com a Dilma e agora ocorrendo lá em Fortaleza, no aeroporto Pinto Martins, o aeroporto já está com outra cara. O aeroporto já tem outra oportunidade de receber as pessoas, ali já está com tudo mais modernizado. Então, existem locais, existem áreas que devem sim ter a perspectiva eu não falo de privatização, mas de ceder a quem é da área. Alugar, tal, fazer uma terceirização. E eu, embora não privatizando, mas concedendo ao uso de cessão de bem público, em 1997, meu primeiro ano como prefeito aqui, fiz com o então hotel municipal. Não é função de município ter hotel. Não é. Porque o hotel, ele gestão de empresa. Isso. Já se preocupa com saúde, educação, um bocado de coisa, né? Para ter que estar gerindo essas coisas. Sabe? Então, não é função. No passado mais distante era, porque o município tinha que incentivar que as pessoas viessem para cá, e aí tinha aquelas pequenas fazer pensões. Parte do pacote, né? Aquelas pequenas pensões e tudo. Lembrar aqui que o Tadeu gosta muito disso, do Camusim Hotel, ali da Dona Ambrosina, tudo. Então, eram pequenas pousadas que realmente não tinham ainda uma grande condição de melhor acomodação. E por isso, naquela época, era necessário. Já nos finais dos anos 90, já tinha uma outra caracterização. E é por isso que é dessa forma. Então, existem setores que deve haver a privatização, deve haver a concessão, deve haver a forma de você poder atualizar. Vou mais distante ainda. O meu jovem Altran aqui não era nem nascido. Quem é que imaginou, e a gente lá, quem teve a primeira oportunidade de comprar lá um celular, chamado tijolão que tinha lá atrás, que você um dia iria se comunicar vendo a pessoa por um aparelho. Aquilo era muito distante, e hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade que uma criança de 5, 6 anos já sabe como mexer aqui. Até mais do que a gente, né? Mais do que a gente, que é mais antigo, né? Exato. Então, e aquela história, os smartphones, às vezes até serve para ligar, né? Para fazer uma ligação telefônica, né? Às vezes serve, né? Porque já não é mais a função que tinha algum tempo atrás. Então, tudo é modernização. Então, eu acho que o governo deve, sim, tomar as decisões naquilo que são setores que não sejam estratégicos para o Brasil e fazer a coisa andar. Só para encerrar o nosso papo aqui, digamos assim, nacional, né, que é um dos problemas mais sérios que o Brasil tem que resolver, deputado, é exatamente o valor agregado que vai naqueles contêineres. Aqui a gente vende tudo bruto para fora e é um valorzinho desse tamanho, o que vende lá para cá é um aparelhinho que custa um absurdo de dinheiro, né, vem um contêiner da China que é $1.500 de valor agregado, que sai do Brasil é $200. Então isso é que está, né, que entrava, que as coisas que tem que mudar. Isso são chamadas as commodities. Que e já não é da agora. O Brasil sempre foi assim. Acho que você se recorda que quem estudava a história do Brasil via que os portugueses vieram para cá, extraíam
seja lá nas Minas Gerais, que é hoje o estado de Minas Gerais, levando o ouro, o ferro e tudo, mas também o pau-brasil, extrair o pau-brasil para mandar para a Europa como manufatura e vir de lá industrializado já, se fosse em roupa, fosse em tinta, fosse naquilo que fosse. Então, a caracterização do Brasil, por nós termos uma extensão territorial quase do tamanho de um continente, a gente tem essa característica de ser grande produtor do mundo. De ser grande produtor, mas de produto manufaturado que vai ser beneficiado em outros países onde tem uma mão de obra mais barata e assim por diante. Então, isso daí é o que é uma demonstração. A gente manda para lá o que vale X e traz de lá o que foi formado pelo nosso X, com mais 4X em cima, pessoal que fizeram lá, né? gerando emprego em cima. Se você olhar hoje em etiqueta, você vai ver made in Japão, made in China, made in Indonésia, made in Tailândia, Paquistão, esses locais onde tem grande número de trabalhadores, tem um número reduzido de impostos sobre a folha, e isso aí compensa se ele mandar para esses locais que tem um menor custo para poder a mão de obra mais barata, fazer a mão de obra mais barata, ter um custo de produção menor. Ok. Tadeu Nogueira, o senhor Tadeu. Eu estava olhando aqui as manchetes e fico triste quando eu vejo Fico triste em nome da nação, né? Por exemplo, essa última manchete do jornal austríaco, que diz que o Brasil elegeu um idiota, né? Rapaz, é muito pesado você ver isso no jornal, seja de que país for, você falar, porque ele está falando aí da nação, do Brasil. O Brasil é responsável por eleger um idiota, segundo o jornal austríaco. E bota uma foto que tem tudo a ver, ele fanfarrão daquele jeito dele, tudo. Isso aí, até que ponto, certo? Eu acho que prejudica a imagem do Brasil fora, assim, essas questões. Sem dúvida nenhuma, Tadeu. A gente sabe que o grande motor da economia mundial se chama Estados Unidos. Mas não precisa o Brasil ser subserviente aos Estados Unidos. Você tem que tratar de igual para igual. Você produz aqui, ele produz lá e vice-versa, e assim acontecem as coisas. O presidente Bolsonaro, alegando uma suposta amizade com o Trump, fez com que o Trump dissesse que o melhor para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos seria o filho do presidente. Peraí, são coisas que... E aí o presidente carioca, debochado, assim como ele gosta de fazer, fanfarrão, ele faz isso. Não, e o menino sabe muita coisa, ele fritou hambúrguer lá quando fez o intercâmbio. Ele sabe falar inglês. Poxa, são coisas que não pode fazer, porque é o principal agente que vai estar convivendo não apenas com a esfera pública, mas convivendo com as grandes empresas, as grandes indústrias que fazem parceria comercial com o Brasil. Intercâmbio comercial e tudo, né? Isso. Então, também, de certa forma, tínhamos algumas categorias, principalmente na área de preservação do meio ambiente, que alguns consideravam muito xiita. E aí eu digo que realmente eu viajo a alguns países e tudo, e vejo que nesses países não devem ter um órgão ambiental tão severo como existe o IBAMA, ou no caso do Ceará, a SEMAS, porque você tem condições de fazer construções mais à beira-mar ou em área de mangue, porque as coisas não são tão degradantes como as pessoas falam. Mas voltando a isso, os investidores estrangeiros não estão chegando no Brasil. Eu assisti recentemente, Tadeu, acho que você deve ter assistido também na Netflix, um documentário que fala sobre democracia pirateada ou hackeada, algo assim, que mostra como foi feito lá a eleição e cita, inclusive, mostrando que um brasileiro, o Brasil está enveredando pela direita depois de vários anos, quem que tinha se livrado da ditadura militar, que era isso daí. Então, são coisas que são analisadas e o Brasil está enveredando por esse caminho através da eleição do Bolsonaro e precisa ter crédito para voltarem as pessoas a investirem no Brasil. Quem não se lembra, o presidente do Banco Central se chama Roberto Campos Neto. Roberto Campos avô foi justamente o ministro da Fazenda, da Economia, do Planejamento, na época da Revolução Militar, no final da década de 60 para o início de 70. Então, voltam os atores com as mesmas ideias antigas e isso prejudica bastante. E eu acho que eu vejo que dessa forma é que o Brasil ainda enfrenta muito problema de acreditação ou de credibilidade no exterior devido à posição do presidente. Agora, muito interessante essa comparação
essa idolatria que o Bolsonaro tem pelo Trump, quem gosta muito assim de acessar notícias, e há muitos anos, como eu gosto, se você vê uma entrevista, você em casa quer saber por que ele gosta tanto do Trump, você basta ver uma entrevista do Trump e uma entrevista do Bolsonaro. É impressionante como ele tenta, de todas as formas possíveis e imagináveis, ele imitar o ídolo dele. A forma, até o gestual, parece muito. E as besteiras do mesmo jeito, né? A mesma besteira. Esse documentário que você disse aí, se você assistir, você desacredita um bocado de coisa que você pensa que existia, né? Vai por água abaixo. Pois é. Só para concluir, o presidente da República não pode falar o que o presidente atual está falando. E dizer que dia sim, dia não, e dizer isso, e dizer aquilo. Rapaz, tem que ser Ele ainda está fazendo política ainda. E não conseguiu descer do palanque. Não desceu do palanque. Terceiro turno, está fazendo terceiro turno. O povo gostava daquilo, tudo. Agora ele é o dirigente. Ele não está mais com 57 milhões. Ele agora é presidente da República de 209 milhões de brasileiros, homens e mulheres. E tem que agradar a todos, ele tem que fazer... Não digo agradar, porque agradar é muito difícil, mas ele tem que pensar em todos. Pensar em todos. Ele tem que ser presidente de todos os brasileiros, né? Agora é incrível, aqui, só complementando essa parte, a minha parte é o seguinte, ele foi ontem a Parnaíba, e a gente conhece bem o Mão Santa, e dá certinho, né? Os dois, mas olhe próprios. E ele foi para a inauguração, para você ver como o ego dele está inflado, né? Ele veio para Parnaíba, para a inauguração de uma escola com o nome dele, né? Para você ver, né? O cara tá vivo. Foi não. A escola, o nome dele. A escola militar. Com o nome dele tá vivo. Ou seja, ele tem assim a auto-idolatria, é o cara que tem um egocêntrico demais. Então você não imagina mais onde é que... E antes você escolhia uma frase. Por exemplo, disse que é provocador e vai continuar sendo provocador. Ele faz para poder tirar o foco daquilo que está... É a estratégia dele. Tanto dele como o Trump. O Trump é do mesmo jeito. Quando tem uma polêmica para cima. Por exemplo, o helicóptero que foi usado pelos familiares dele para ir para o casamento, quando ele viu que aqueceu, que a mídia aqueceu ali, ele já jogou outra coisa. Aí você vai pegando, sabe as coisas. Agora, você não escolhe mais frases do Bolsonaro. Por exemplo, eu estava dizendo assim, o Sérgio vai hoje, eu vou escolher uma frase que é para debater uma frase dele. Não dá. É porque é encarrilhado. É uma atrás da outra. Hoje ele disse sobre a saída, a expulsão, foi a que eu peguei por último aqui. A expulsão do Alexandre Frota do PSL, né? Aí ele disse assim, presidente, sobre a expulsão do Alexandre Frota do PSL, ele disse, sei nem quem é. Assim. E mais uma declaração dele, né? Que se vangloriou porque tinha enxugado o Bolsa Família. E agora a notícia saiu que mais de 31 mil cearenses entram na lista da extrema pobreza. Isso é uma demonstração de que muitas vezes o justo paga pelo pecador. Então, não estão conseguindo fazer isso ocorrer dentro daquilo que é a realidade, que é a coisa justa, e tem que, pelo contrário, trazer mais oportunidade de trabalho para a população. Esse é o grande entrave que o Brasil tem hoje. Pois é, vamos entrar agora aqui para o estado do Ceará, né, Tadeu Nogueira? Quero que o deputado avalie aí nessa redução já dos assassinatos, né, que é o que ocorreram até o ano de 2017, 2018, que aumentaram, além do normal. Agora nós estamos vendo aí resultados que o governo do estado, com aquele trabalho dele, né, de implantação de raio e outras políticas, né, de segurança pública, caiu aí em torno de 50%, né, esses assassinatos do estado do Ceará. Como você avalia todo esse trabalho? Cumprimentando aqui os vereadores Naldo, da Boa Esperança, e James do Peixe, que aqui se encontram, nos acompanhando, dizer que para nós é animador. Tivemos aí aquele mês de janeiro, que foi muito difícil, com aquela resposta que deram à austeridade do novo secretário de Administração Penitenciária, e o governador, como diz a história, não abriu. Foi para cima e não esperou pelo que não vinha. Botou para poder as coisas acontecerem. Aqui mesmo em Camusim, a cadeia foi fechada e tudo, desarticulou essas facções. Fortaleza teve uma queda no último mês de 67%, ou seja, de cada 3 pessoas que morriam em junho, quando chegou em julho, só foi uma pessoa das 3 que perdeu a vida. Então, olhem o que é que significa isso. É que 2 pessoas a cada 3 tiveram a sua vida preservada no que diz respeito a crimes violentos e letais contra a vida.
Então, o governador está no caminho certo, está aí ampliando o raio. Eu mesmo fiz uma solicitação para aquele que já tinha esse pensamento de colocar em municípios acima de 30 mil habitantes, recebi a informação que serão colocados municípios com mais de 30 mil habitantes. Isso dá uma segurança maior para os municípios onde esse policiamento especializado está colocado. Então, a política de segurança, a cada dia mais a gente tem um aprendizado e vai tendo essas coisas acontecerem. Uma grande diferença que as pessoas não sabem é de que aqueles crimes que se faziam de dentro dos presídios, através de sequestro relâmpago, de telefone dizendo isso, aquilo, outro. Era um verdadeiro escritório o presídio, né? Isso, era um verdadeiro escritório do crime. Foram barradas as comunicações. É raro ainda a chegada de um celular, porque com bandido ninguém pode. Quem está aqui fora está pensando em como ganhar a vida, quem está lá dentro está só pensando em fazer mais ruindade para poder acontecer. E aí, com isso daí, se as pessoas que cometeram crimes, mesmo de dentro dos presídios, foram também indiciadas e estão sendo agora julgadas pelos crimes cometidos de dentro do presídio, como era o caso, como eu disse, do sequestro relâmpago e de outras coisas. Então, o governo está no rumo certo. Conseguimos passar uma sensação de segurança melhor para a população cearense através das ações que são elas intersetoriais. Passa tanto pela parte das prisões e tudo, mas também e principalmente pela parte da socialização, ou seja, areninhas, campinhos, praça mais infância, tudo isso são ações, melhoramento de iluminação pública, são ações que você traz para melhorar a vida da população de uma forma geral e evitar que crimes possam ocorrer. Tadeu, você tem alguma pergunta, Tadeu? Não, sobre essa parte aí do Estado, eu acho que é interessante o que foi feito, é muito interessante o que foi feito desde o início, com o secretário do Sistema Penitenciário, né, que me falhou aqui o nome do secretário. Luiz Albuquerque. Sim, mas é impressionante como surtiu efeito isso daí, mas a gente vê um pouco eles tentando estribuchar a questão das facções, né? Mas se não tivesse sido feito isso no início, dessa forma, eu acho que eu não sei nem imaginar como estaria o Estado atualmente. E sobre isso, a gente já puxa rapidamente, aí depois volta para o Estado, se for possível, aquela questão que você pediu, a sua sugestão, né, da delegacia daqui ir para o presídio, né? Está andando essa questão? Tá, inclusive da última vez que o Nelson Martins esteve aqui, Camusim, no lançamento da ordem de serviço da recuperação da estrada, nós passamos com ele em frente ao prédio, mostramos e tudo, ele na mesma hora se comunicou com o secretário, tanto de administração penitenciária como com o secretário de segurança, para tomar as providências. O governador Camilo Santana está ouvindo agora os parlamentares durante esse mês, então esse será um dos temas que nós conversaremos aí quando da nossa audiência com ele, para discutirmos sobre as problemáticas do nosso estado do Ceará. Tem uma outra que também, Tadeu, não sei se você tomou conhecimento, você aqui, amigos e amigas, que sugeri a ele, e ele já tomou essa decisão no que diz respeito aos policiais civis, que são os delegados aposentados. Delegados aposentados, foi feita agora uma forma, meu caro amigo Aderaldo Lima. O POP. O POP, o Papa é POP, né? Inclusive, então, todos sabem como é que vai ser 6 de outubro, né? Então, quando nós tivemos essa reunião, logo em seguida ele deu essa condição de que os policiais, principalmente delegados aposentados, pudessem voltar à ativa para trabalhar prestando serviço ao Estado. E eu fiz essa sugestão em termos dos oficiais da Polícia Militar. Muitos coronéis que vão para casa com 51, 52, 53 anos, bastante jovens, que podem voltar para poder ajudar, porque já tinha expertise, você não vai precisar mais capacitar, qualificar, ter curso de formação, os caras já trabalhavam com aquilo, seja com um coronel daqueles mais operacionais, indo para campo, seja no planejamento, seja na gestão, de fazer ações que podem ser aproveitadas. Eu vou insistir nisso com ele, porque eu acredito que é também uma saída para a gente reforçar o sistema de segurança do Ceará. Hoje já tem a patrimonial, que eles chamam, né? Isso. Mas aí essa questão do oficial é interessante por causa da experiência, né? Experiência. Quem tem um nível de graduação do coronelato, como a gente chama, a partir de tenente-coronel, eles fazem um curso de formação que vão a outros estados do país para poder, quantas vezes aqui a gente não encontrava ali
naquelas sextas-feiras ali pelo antigo Fortim, a gente via ela chegando lá, ônibus com coronéis que vinham do Maranhão e tudo e tal. São cursos de formação que são feitos e são experientes e podem voltar a atuar na área onde passaram Estão ainda bem, né? 30, 32, 33 anos da sua vida, né? Estão com a idade ainda bem legal para poder são assumir. novos, né? Você tem policial com 52 anos já. Esse eu vi aqui no Diário Nordeste de ontem que o governador fez uma série de reuniões com os aliados, né? A respeito dessas cobranças por liberação de recursos, né? Que realmente o Estado está vivendo um aperto, o Brasil todo, né? Mas eu vi interessante aqui uma parte da entrevista, da reportagem do DN, que atribuída a você, dizendo que diante do aperto nas contas do Estado, o Sérgio Aguiar preferiu indicar as emendas de 2019 no segundo semestre e espera que as verbas sejam liberadas a partir do próximo mês de setembro, né? Então, isso é um reconhecimento, também tem que ter o meio termo, né? Também, porque senão... Nós tivemos a reunião com o governador e foi apresentado que, em virtude de não saber como se comportaria o governo federal, a gente tinha que ter um pé no freio para entender a história. E esperei e comprometi de que após o final do segundo quadrimestre, que coincide agora com o dia 31 de agosto, a gente vai fazer as indicações dos recursos para que os municípios possam apresentar os seus projetos e terem esses recursos liberados durante esse ano ainda de 2019. Pois é, vamos lá. Olha, o Júnior quer falar quase meia hora e vocês não deixam. Você quer falar o quê, Outra Júnior? Já posso entrar aqui na minha área? Na hora, rapaz. Vamos estar aí, não se preocupe, não. Deputado estadual Sérgio Aguiar, é o seguinte, eu vou lhe fazer 3 perguntas. Não faça pergunta capciosa. Não, você tem a moda de fazer... Jamais. Como você avaliou a saída do Rogério Ceni? A primeira pergunta. Já respondo de pronto. Lamentei bastante, porque foi um técnico consagrado que colocou o Fortaleza na vitrine do futebol nacional e que é difícil a gente ter ainda, a gente acreditar que um sucessor possa ter o mesmo sucesso, para não ser redundante aqui com relação a isso, mas aposto minhas fichas também no Zé Ricardo. Zé Ricardo. A segunda pergunta era exatamente essa. E acredito que o Rogério deve fazer um bom papel lá no Cruzeiro. E a terceira? E o que você... Era exatamente... Essa era a segunda pergunta, só para deixar claro, né? O que você esperava aí, o que você espera do Zé Ricardo à frente do Fortaleza? Se é um treinador com perfil, na sua concepção, para treinar o Fortaleza? Técnico dessa safra jovem, né? Safra nova, mais estudioso do que talentoso, no que diz respeito a ter sido craque de futebol, ter atuado nas 4 linhas, mas é de uma safra aí que a gente aposta que pode dar certo, sim, no Fortaleza. Eu tenho a convicção, o Fortaleza tem um elenco qualificado e tudo, e certamente o Zé Ricardo vai saber harmonizar as peças e a gente encontrar aí um bom resultado. Qualquer coisa, pela explicação do deputado, dá para levar ele lá para o lugar do Zé Ricardo. Zé Ricardo, tome cuidado para você não perder seu emprego. A terceira pergunta, deputado, olhando o momento atual do futebol cearense na Série A, quem que você vê assim com condições de chegar mais longe? Ambos. Os 2 times. Buscar algo maior, né? Tanto o Fortaleza como o Ceará. A gente tem que ser realista, e eu disse aqui algumas vezes, mas faço também numa conversa particular que tive no dia que homenageamos na Assembleia o centenário de Fortaleza com o presidente Marcelo Paes. O nosso objetivo do Fortaleza é ser o 16º colocado. Continuar na primeira divisão. Do Campeonato Brasileiro. Também acho, eu acho que isso aí, eu acho que isso deve ser por 2. Essa é a missão, certo? Tudo. Então pode ser que se consiga um pouco mais, se consiga um pouco menos, aí agora há pouco vieram me dizer, mas se ficar entre os 16, vai ter que cair um grande. Sim. A nossa luta é essa, para que caia um grande a gente consiga. Que ele se vire por lá. Né? Dos 3 últimos que nós estamos vendo aí, mostra que realmente há capacidade de investimento, tudo e tal, devido às limitações, né? Salvo engano, é Avaí, CSA e Chapecoense, né? Isso. Então são 3 daqueles que estavam mais ou menos no mesmo toque do Fortaleza. Isso, tudo, certo? Eu vejo que o Goiás também é um sério candidato a isso daí, e nós vamos ficar brigando, nós nordestinos, Ceará, Bahia e Fortaleza, para ficarmos aí nas 3 últimas posições da 14ª, 15ª e 16ª, escapando das para a gente escapar do rebaixamento do ano que vem, que é um grande ganho para o futebol nordestino. Você se vê surpreso com o momento de ambos na primeira divisão? Você esperava que os 2 fossem fazer campanhas tão boas como estão fazendo? Não, volto a dizer, como eu tinha tido essa conversa com o Marcelo, eu esperava que a gente fosse ficar sempre ali oscilando 15º, 16º, 17º. O Fortaleza chegou agora, a primeira vez. Então está sendo uma boa surpresa e o Ceará se consolida, né? Porque
já está há mais Já tempo, vem disputando antes. já tem uma cancha maior com relação à disputa com os grandes times aí do futebol brasileiro. Obrigado. Ok, doutor Júnior. Pronto. Vamos Muito falar bem. aqui de Ceará, para o Tadeu também acompanhar com uma pergunta dele daqui a pouco. Né, o Ceará, o Brasil, né, teve aí um crescimento de 2,07%, o Ceará 2,17%. O que é que o Ceará está fazendo de diferente para estar à frente da meta do Brasil, deputado? Bom, o Ceará consegue ser o estado que mais investe em recursos públicos. O que é que significa isso daí? Eu fiz até um pronunciamento essa semana, foi noticiado aí, de que estou apreensivo porque está com um atraso do governo federal para as construtoras do Minha Casa Minha Vida de 60 milhões de reais. Isso impacta diretamente em 20 mil empregos que são gerados na construção civil. Isso é importante se registrar, que esse atraso pode comprometer, além da entrega de obras, o atraso, as coisas assim, mas também o sustento de boa parte das famílias. O estado do Ceará você já vê diferente. Está aqui, por exemplo, está aqui na nossa cidade a reforma da estrada que liga Camusim à Granja. A grande. O outro trecho lá que passa pelas proximidades lá do distrito do Guriú, no Pesqueiro. Então, são empregos que são gerados advindos da construção civil e é onde o governo do estado faz as suas ações e consegue colocar as coisas. O município de Jijoca de Jericoacoara, nós estamos com a escola profissionalizante lá sendo construída. É também emprego que o estado faz de investimentos. Então, essa é a diferenciação, é de que o estado do Ceará tem investimentos públicos também que puxam para poder fazer com que haja um maior enriquecimento, ou seja, um aumento do PIB, né? Tadeu. Bom, eu estava me lembrando aqui, Sérgio, qual foi o destino aí do André Fernandes? Como é que está a questão? Ele deu uma voltinha agora pela rodovia estruturante, coisa que eu faço semanalmente, ele deu uma voltinha e achou buracos ali no quilômetro 309 da CE 085. Foi, porque ia para Parnaíba ver o presidente Bolsonaro. Olha aí. É Sabe? porque é interessante quando ele fez aquela acusação sobre o deputado, o seu colega, é o deputado Nezinho Farias. Nezinho, sobre jogos eletrônicos, né? Sobre tirar impostos, né, de jogo eletrônico, uma coisa assim. E ele tentou juntar isso à questão das facções, né? Também. Tudo dele é negócio das facções, né? E aí eu queria muito saber o que é que o André Fernandes tinha a dizer sobre isso aqui. Decreto federal reduz IPI sobre jogos eletrônicos. Será que ele vai fazer a mesma denúncia contra o Bolsonaro, né? Que fez contra o deputado Nezinho, né? Fica difícil, né? Eu não quero me pronunciar sobre isso, Tadeu, porque eu faço parte do Conselho de Ética e na próxima terça-feira, às 17 horas, eu vou ter que tomar uma posição lá baseado naquilo que me foi apresentado. Muito embora eu não tenha visto ainda nada de denúncia, nada de relatório, nada, apenas o que acompanhei foi pela imprensa e pelas ações do deputado no plenário, mas por uma feliz coincidência, foi bom até você me passar essa informação do decreto, eu estou para relatar lá na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto dos jogos eletrônicos, do deputado Nezinho Farias. Vou tomar maiores informações com esse decreto para poder analisar também o meu parecer com relação à matéria. Já aprendi alguma coisa, que o que foi vinculado na denúncia era como se esses recursos dos jogos eletrônicos fossem feitos pelas pessoas que eram proprietárias do antigo jogo do bicho, e que alguns acham que o jogo do bicho é quem financia o crime organizado, que aí vem as facções. Foi mais ou menos em cima disso que foi feita a denúncia. Já me trouxeram a meu conhecimento que os jogos eletrônicos é outra coisa completamente diferente, inclusive tendo campeonato, aí eu assisti rapidamente pela Sport TV, que teve um campeonato mundial e tudo, e que os jogadores se tornam profissionais, então, isso Ontem teve um que como é que se diz? Como eu disse, é como o telefone, hoje já é uma profissão. Que antigamente a gente... Hoje é uma né? profissão. Ontem teve um que finalizou um jogo novo que uma empresa lá colocou, ele ganhou 3 milhões de dólares para finalizar o jogo. É sempre associado o jogo eletrônico àquele negócio de caça-níquel. Caça-níquel, né? Tudo que não tem nada a ver, é um troço praticamente manual aquilo, né? Porque tem um sistema manual, aquele negócio. E o jogo eletrônico, como o Joaquim está dizendo, é uma febre no mundo inteiro. Tem os campeonatos, é uma coisa muito séria. A Sport TV já filma campeonatos, já tem aquele esquema todinho em cima disso aí. E, Sérgio, é aqui numa cidade nossa, aqui, que é polo aqui da região, mas é interessante você falar sobre isso.
porque é uma coisa assim atípica, né? Essa questão do vereador de Sobral, né? O Romário, né? É um negócio que ferveu em Sobral, né? Teve até essa fuga dele, essa coisa toda. Eu lamento muito, porque é das fileiras do meu partido, é PDT, mas tomou uma atitude, para mim, deslocada, que foi a de vender vagas para seleções que pudessem ocorrer para a Prefeitura de Sobral. Eu não acredito que tenha sido desta natureza. O que imagino é que seja que, para se conseguir obter uma vaga numa seleção dessa, deveria ter um curso apropriado para isso, como, por exemplo, para você ser motorista de transporte de passageiros, seja do transporte escolar ou de outra natureza, você tem que ter um curso lá específico de defesa pessoal, prática defensiva, né? Direção defensiva, né? Alguma coisa assim, e ele pode ter com isso daí, pegue dinheiro dessas pessoas para matricular as pessoas no curso e ter feito isso, fazer uma facilitação, né? Uma facilitação, porque eu fiquei abismado, ser um parlamentar. E conselheiro, né, tutelar, né? Veio de origem pobre também. Um parlamentar se prestar, pegar dinheiro de uma pessoa mais humilde ainda, para poder facilitar, eu não vejo isso como função de nenhum homem público, e me decepciona bastante ver numa cidade polo da nossa região o que está ocorrendo lá com esse vereador em Sobral. Foi noticiado agora, na primeira vez mais, que ele foi feito transferido, foi preso em Natal, preso né? Natal, e foi agora transferido, está sendo transferido para a delegacia de Sobral. Lamentar a atitude dele. Mas aqui já podemos vir para o município. Rapidinho aqui, só falar sobre o Banco do Nordeste, né? Que sim. Você levantou a espada e tal, o governo lá queria logo acabar com o Banco do Nordeste, queria fazer a fusão com o BNDES, e nós tivemos aí um lucro, né, 200 e tantas vezes a mais do que o normal do Banco do Nordeste. É isso que a gente diz, o Banco do Nordeste ele é responsável por transferir renda para os menores, ou seja, o microempreendedor individual, o pequeno empreendedor, aquele que tem uma microempresa, e isso daí fomenta muitos negócios. Com isso, o banco tem essa capilarização, ou seja, entra em muitos pequenos negócios em todo o Nordeste brasileiro. Está aí ele dando resultados positivos com relação ao seu balanço em relação a 2018. Foi outra substituição que se falou bastante no primeiro semestre do ano, que era do presidente do Banco do Nordeste, um bancário de carreira, que não tem vinculação política nenhuma, e eu acho que time que está ganhando não deve se mexer. Então, a gente tirar um banco aqui que é do Nordeste. A gente fez aquele alerta que a fusão do Banco Nordeste com o BNDES não era bom para ninguém, inclusive, pouco sai na mídia, mas tem uma CPI na Câmara dos Deputados apurando irregularidades no BNDES, e isso daí certamente mancharia o Banco do Nordeste do Brasil também, fazendo se ele tivesse a caixa preta do Banco do Nordeste, né? Não tem, o nome existiu muita coisa e tudo, e pelo que sei, inclusive pessoas que já faleceram e tudo, mas que pagaram por isso.